O primeiro lugar na disputa pelo governo do Paraná, o senhor Sérgio Fernando Moro, um homem sem coluna, um homem sem espinha, uma criatura, um homem geleia, ele, conforme Luiz Felipe França disse no Dark de hoje, ele ligou chorando as pitangas que, ai, por que tá me batendo? Ah, por quê? Se fizer campanha, se vocês continuarem fazendo campanha, eu vou perder. Este eunuco está reclamando que o França está fazendo campanha. Porque, eunuco, meu caro Moro e aos merdas do PL do Paraná que estão me assistindo, e eu sei que vocês estão me assistindo porque eu os conheço, a ideia é justamente essa. A ideia é fazer com que Luiz Felipe França vença as eleições para governo no Paraná. E o caminho, meus queridos, tá dado. Porque é o seguinte, ou o Moro vence no primeiro turno, ou ele vai perder a eleição. É simples, a conta é essa. Ou você vence a eleição, eunuco, filho da p***, ou você vai perder no segundo turno. Ir pro segundo turno se tornou o seguinte fenômeno. Ó, vamos lá. Vamos pontuar um negócio aqui. Nenhum dos atores políticos, a nível nacional e estadual também, consideraram a possibilidade que a missão ia começar a deslanchar. A primeira pesquisa que crava Antônio Ferreira com 10 pontos saiu. Ah, a pesquisa nova, é um instituto novo, e o cara... É um instituto novo, fechou? É um instituto novo, isso é verdade. Mas é a primeira pesquisa da Palver que coloca Antônio Ferreira com 10 pontos percentuais e abrindo distância do Caiado e do Zema. Essa é a primeira. Vocês lembram? Em setembro do ano passado, quando nós aqui comemoramos a pesquisa em que deu Antônio Ferreira com 0,3 pontos percentuais. Eu lembro, eu tava lá. 0,3. 0,2. Era 0,2. É, 0,2. O Renan nem era candidato. No dia seguinte, teve Dark MBL. Daí tava eu, Antum, Pessoa. Não, eu, Antum, BH e o Renan em live. Tipo, a gente tava comentando isso. E, mano, meio que ali ele já falou, é isso, it's over. Ali ele aceitou que a entrar no rabo dele, não tinha muito o que fazer. Mas, uns bons meses atrás, em maio, depois de um evento que rolou na Bahia, eu acho que era um congresso do MBL, isso 2025, congresso do MBL na Bahia, o Guto e, se eu não me engano, ainda o Sandro Filho, Traíra, eles já chegaram já apresentando o Renan como presidente. Ali, mano, daí basicamente rolou. Aí o Júnior tava nessa live também, por óbvio. O Júnior tava na live. E aí basicamente passou. Não, o BH não tava. Tava o Junito. Aí a gente basicamente fez uma live de 2 horas achacando o Renan pra ele ser o candidato. Vai lá, seu. Vai lá. Você vai tomar seu. Se f... Essa pica é tua. Sai candidato, sai, vai. E a gente tá aqui nessa, acompanhando o desenrolar dessa história há 2 anos, brother. A gente tá 2 anos falando disso. O Dark começou em 2024, quando a gente começa a participar de live. E em 2024, a gente ficava lá falando, quem que vai ser o candidato a presidente? Quem que vai ser o candidato? Os nomes, Beraldo surgiu, Arthur, inclusive a treta com o Fernando Moura surgiu porque aventaram o nome do Arthur como candidato. Aí era Beraldo candidato, Arthur candidato, Pedro Deirô candidato. No fim do dia, tudo isso porque o Renan não queria. Danilo. Mas no fim do dia, todo esse papo aconteceu porque o Renan não queria essa pica. Ele queria que alguém assumisse essa trolha e fosse o candidato. Bom, sobrou no colo dele. Cara, tamo aí, né? Desde 2024, assistindo isso se desenvolver. A Amanda Vetorazzo também foi. A gente começou a aventar. Mas é isso. No final disso, estamos há 2 anos, o partido sequer existia, sequer ele queria ser candidato. Vai, passa o tempo. Sabe, maio de 25. O pessoal lá na Bahia começa a achacar ele, depois no dia seguinte no Dark começa a achacar ele. Não que isso influencie, mas é o desenvolvimento da história, né? Passa o tempo, a Amanda tem idade. Aparece com seu 0.2 na primeira Real Time Big Data, em setembro do ano passado, o partido sequer estava formado. E agora cá estamos. 10 pontos percentuais. Tá sendo uma aventura, rapazes. Tá sendo uma aventura. E os últimos 55 dias chegaram. A campanha de fato começa no domingo, dia 16 de agosto. Os primeiros 10. A Real Time deu 9 na última pesquisa. 5 dias. 5 dias. 5 dias pra resenha Promax começar. E a questão aqui toda é... A gente assistiu isso próximo. A gente assistiu isso... Assistiu o caralho. A gente participou dessa...
A gente participou de tudo isso que tá acontecendo. A gente participou, a gente tá aqui no dia 1. A gente tá desde o dia 1 aqui assistindo isso. Cara, a maior parte dos senhores embarcou recentemente, mas eu tô desde antes do anúncio da fundação do partido, do trabalho pra criar o partido. Então, tipo, eu me aproximei mesmo em 2023. Certo? Então, é isso. Eu assisto isso, esse processo de partido, campanha, desde o dia 1. Estou aqui desde o dia 1. Então, tá divertido ver o desenvolvimento. E a questão é, como nós assistimos esse desenvolvimento em primeira mão, a gente já bota, a gente acaba se colocando no game e analisando toda a movimentação política da nossa perspectiva. Porém, isso daqui não é o padrão. A maior parte da política brasileira só não olha, não perdeu tempo. Não perdeu tempo, estou usando esses termos. Não perdeu tempo com Missão, com Renan Santos, não perdeu tempo. Eles nem consideraram a possibilidade de que Renan ia fazer 0,5 nas pesquisas. Bom, claramente não foi o caso, né? Dava na cabeça de todo mundo. Tarcísio e Lula. Tarcísio arregou. Flávio e Lula. Morreu o assunto. A dicotomia é essa. Bolsonarismo. Lula, petismo versus antipetismo. Era só isso. É só isso. É a única coisa. Esse é o único cálculo que todo mundo fez no tocante à disputa presidencial. Petismo versus antipetismo bolsonarista. Acabou. Só isso. Eles estavam certos. Não adianta falar que não. Não adianta tapar o sol com a peneira. Eles estavam certos em fazer essa análise. Não faz sentido você colocar no seu cálculo um partido recém-formado, principalmente capitaneado por um cara que as pessoas não conhecem. Renan, antes de iniciar a campanha dele, iniciar a pré-campanha, eu não tô na estrutura, então eu posso falar o que eu quiser. O Renan, antes de iniciar, começar o trabalho dele de vencer a presidência da República, ele tinha pouco mais de 100 mil seguidores no Instagram. Pouquinho mais de 100 mil, ele tava quase pegando 200. Por conta de análises renais. Quando eu conheci o Renan, ele tinha menos de 80 mil seguidores. Quando eu conheci pessoalmente. Quando eu conheci o Renan pessoalmente, ele tinha menos de 80 mil seguidores. Certo? Era só um descabelado que fazia live de tarde. Não era só isso, né? Mas pro público geral era só isso. Agora ele tá com 2 milhões e 2, se eu não me engano. E 10 pontos percentuais na pesquisa presidencial. 10 pontos percentuais são 10 milhões de votos. São mais ou menos 100 milhões de eleitores. Isso daqui são 10 milhões de votos. Nesse momento, Renan Santos tem 10 milhões de pessoas que falam: voto nesse cara. O Brasil tem mais ou menos 100 milhões de eleitores. Então, são 10 milhões de pessoas que falam: eu voto no Renan. É isso. O Renan tá com 2,3 agora, tô desatualizado. Então, como eu assisti essa porra em primeira mão, de 200, o macaco, o primato, o semi-analfabeto, você ouviu o que eu falei? Vai, escreve aí no chat o que eu acabei de falar. Porque caso eu não... Eu não tava sabendo que criança vota. Eu não me recordo. Anyway, então não faz sentido você adicionar o Renan num cálculo político, porque esses cálculos políticos, eles não começam a ser feitos no ano da eleição. Não, eles se iniciam assim que a eleição acaba, a majoritária. Então eles começam, o cara acha que 200 milhões, o Brasil tem 200 milhões de eleitores, né, tipo, o novo ECA deixa a criança votar. Então, o que acontece? Essas análises políticas, eu venho acompanhando de forma cracuda a política brasileira. Eu voltei a acompanhar em 22, pra eleição a eleição que o Bolsonaro perdeu por mérito dos próprios. E, velho, se você volta e ouve os Pardosistas, eu tô desde 23 ali, cobrindo dia após dia, acompanhando a porra toda. Todo esse desenvolvimento político aí dos últimos anos. E, cara, desde 2020 a gente já falava. Cara, alguém do bolsonarismo será candidato contra o Lula numa reeleição. E vai ser difícil pra caralho. Sabe? E já naquela época já se falava do nome Tarcísio. 2023 já se aventava Tarcísio. Bom, ele arregou porque ele é um bosta, ele é um covarde do caralho, ele é um eunuco, sabe? Então, menos eunuco que o Sérgio Moro, porque a verdade seja dita. O Tarcísio, sabendo que vai vencer a eleição de São Paulo, ele vai vencer São Paulo no primeiro turno. O merda do Tarcísio foi debater com aquele esparro de merda que é o Fernando Haddad. Então o Tarcísio foi homem. Ele sai de casa, molesta o Haddad, volta pra casa. 100% de aproveitamento. Ele foi macho de fazer isso, pelo menos. Coisa que o bosta do Sérgio Fernando Moro
Não, Fernando, né? Não tem coragem. Fala, JP, tudo ótimo, meu nome. Então, o Sérgio Moro, ele não tem a capacidade de sair de casa pra enfrentar um bosta do Requião Filho, nem o merda do... Qual que é o nome do cone do Ratinho mesmo? Não sei. Ninguém sabe, na verdade. Quem é o candidato do Ratinho? Não sei quem ele é. Sabe, alguém sabe qual que é a voz dele? Como ele se parece? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é aquele merda. É isso. E o bosta do Sérgio Moro... O bosta do Sérgio Moro não teve coragem de enfrentar esses dois merdas, né? O cone do Ratinho e o filho do Requião. Não teve coragem. É foda, né, brother? É foda. Bom, o que acontece? Eu sei que é o Sandra Alex, porra. A piada é essa. Fala, BH. Então, quem caralho adicionaria nessa corrida? Porque todo mundo já sabia que o Sérgio Moro iria disputar o governo aqui no Paraná. Então a gente tá há 4 anos esperando pela vitória de Sérgio Fernando Moro. É isso, esse é o game. Óbvio, tinha disputa ali do Ratinho, ia querer fazer o jogo dele, mas, mano, é o Sérgio Moro no Paraná, né? Ele é um deus. Ele é deus, tipo, porra, nossa, Lava Jato, e o caralho, esse eunuco de merda e Bolsonaro, sabe? Então a gente já imaginava que ele ia vencer. E desde o início do ano, as pesquisas indicam o Sérgio Moro numa relativa queda. Não queda vertiginosa, mas já tá caindo, ele já não vê. Já é difícil. Já fica difícil pro Sérgio Moro tentar ganhar uma eleição em primeiro lugar com o cenário atual. Só que daí você adiciona em toda essa a nível federal e a nível estadual o elemento missão, que ninguém estava esperando. Ninguém contabilizou missão. Nessa altura... Cara, a gente tá em agosto. Ainda tem bolsonarista semi-analfabeto desconsiderando Renan Santos. E partido missão? É sério? É sério? A gente tá em agosto e tem gente que remove missão e Renan Santos do jogo. Por quê? Porque eles são burros. Não, eles são só burros. É isso, eles são burros. Esse é o ponto, eles são burros. Porque hoje, mesmo que... Olha que maravilha. Olha aqui, que sabor, né? Porque a situação é a seguinte. Desde que Antônio Ferreira bateu seu primeiro ponto em uma pesquisa, 1 ponto, ele já havia se tornado Kingmaker. É isso. No momento que o Renan bateu 1% na primeira pesquisa, ele já se tornou Kingmaker. Isso em janeiro. Né? Em janeiro, já final do ano passado, ele já era Kingmaker. Ele já era Kingmaker no começo do ano. Agora o Renan, ele mais do que decide a eleição. Ele faz o que ele bem entender. É isso. O Renan faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. É isso. Tipo, acabou. Ele meio que... A eleição é dele. Quem vai decidir essa eleição não é nem Lula, nem Bolsonaro. É Renan Santos. Ele decide essa eleição. É simples assim. Ele decide essa eleição. Ele decide essa eleição no primeiro turno ou no segundo turno. Não interessa. Ele vai decidir essa eleição. Então, é simples assim. A questão aqui é, como todo mundo desconsiderou a possibilidade disso acontecer, nessa altura do campeonato, conforme meu grande amigo Luiz Felipe França, candidato a governo aqui no estado do Paraná, ele cravou hoje na live que a gente fez, o Moro foi o primeiro a regar. Como eu tenho essa proximidade, né, do França, ele falou na live, o Moro é o primeiro a abrir as pernas. Ele ligou, chorando as pitangas. Tão me atacando aí, tão me atacando. Claro, você merece, seu eunuco traidor do cara, filho da p***. O meu amigo Pedro Deirô fez o seguinte vídeo aqui. O Sérgio Moro é um bom. Primeiramente, o Sérgio Moro, ele poderia ter sido candidato ao governo do estado do Paraná por essa agremiação, né? Partido Missão. Ele poderia. França falou isso no palco. Então eu posso tirar isso das minhas costas já. O França falou isso no palco do Congresso. Ele poderia ter saído pela missão. Ele se vendeu por 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Esse é o preço que vale essa prostituta. A prostituta Sérgio Moro custa 11 milhões de reais. Aí você pensa, mas Felina, por que ele saiu pela Felina? Ele saiu pelo partido do Valdemar da Costa Neto. Que nessa altura do campeonato, este escravo, esse esparro, que se chama Sérgio Moro, o homem, eu preciso preservar a minha biografia. Agora ele está defendendo o Valdemar, o mensaleiro Valdemar. Deixa eu mostrar o vídeo do Pedro aqui. 11 milhões é baixo, 11 milhões não é nada. Não é nada. Inclusive, o Pedro, ele botou esse vídeo do Pedro aqui está viralizando. Ele tem algumas horas, ele já tá com 400 mil views no Instagram. Então... Não tenho medo de debate, não tenho medo de nada. Eu não vou ao debate, que me recuso a entrar nesse jogo combinado. Aí você pensa o seguinte, peraí.
Não, calma. Já mostro o vídeo do Pedro aqui. Vamos lá. Debates. Os debates desse ano estão um pesadelo, certo? Alguém... Cara, os debates deste ano estão um pesadelo. Jorginho Melo não foi pro debate. O Sérgio Moro, Verme, não foi pro debate. Ninguém que tá em primeiro lugar tá indo pra debate. Exceto um homem que eu xinguei muito. Admito, eu xinguei muito. O castrado do Tarcísio Gomes de Freitas foi homem de ir lá esfregar a cara do Haddad no asfalto. Foi macho, Tatá Prudências, que vai vencer as eleições em primeiro turno no estado de São Paulo, saiu de casa, molecou o Haddad, voltou pra casa. Foi macho pra caralho, e devemos reconhecer. E outra coisa que a gente deve reconhecer é o quão triste as eleições se tornaram. Que a gente tá batendo palma aqui porque, caralho, Tarcísio, você foi pro debate, parabéns. Pera, a gente tá aqui parabenizando o cara que só quer a segunda cadeira mais importante do país por ter ido num debate? Caralho. Parabéns, Tarcísio. O sarrafo tá baixo pra caralho. O Renan, ele foi pra Sabatina da Globo, foi a entrevista mais difícil dele até agora, foi a mais difícil. Ele conseguiu sair de... Cara, o Renan, eu não... Isso daqui não foi pro YouTube, mas eu já falei na live já. Venham pra live. Inclusive... Teremos vídeos diários agora monitorando a eleição desse ano, fechou? Então, apenas se acostumem, teremos 2 vídeos por dia aí. O vídeo das 6 horas será sobre eleições, caso isso é errado. O que aconteceu? O Renan foi pro debate da Globo e já se sabia que aquele dali seria a sabatina. Seria a sabatina mais difícil. Aquilo dali seria o cemitério da campanha dele. A sabatina da Globo poderia ser o cemitério a campanha do Renan. Ele poderia ter sido sepultado ali. O Renan poderia ter sido destruído, completamente destruído, e a campanha dele podia ter acabado ali. Não foi o caso. Houve um bloco, um mega bloco. Eu sei porque eu tô monitorando a situação. Houve um mega bloco de meia hora falando basicamente de feminismo. Que, candidato, não existem propostas sobre o combate ao feminicídio no seu programa de governo. Aí vem a Natuzaneri e a Sadi passaram 15 minutos vomitando platitudes feministas pra tentar enquadrar o Renan. Ele não foi enquadrado, ele tirou de letra essa. Depois elas sacam a falsa acusação de estupro que o Renan tomou. Elas... É caso pensado. Fala de feminismo, tenta apresentar pro público a ideia de que esse candidato não se importa com mulheres, depois lança a falsa acusação que ele recebeu, depois pega e dropa a piada que ele fez com a Bárbara Tonelli, que inclusive ela veio a público, e porque, mano, toda vez que ele saca esse vídeo, as pessoas vão atacar ela. É simples assim. É uma bosta. É um inferno, um bando de filho da puta. Sacaram, só que ele conseguiu tirar de letra. O Renan, ele tem uma falsa acusação de estupro. E sabe qual que foi o tema que repercutiu deste bloco de meia hora falando de feminismo? Que o abandono parental é um puta no problema. Que presença paterna é extremamente importante na vida das crianças. Você tem noção que o Renan entrou na toca das víboras? Você tem noção que o Renan entrou na toca das víboras? Ele basicamente foi chamado de... Ele foi acusado de... Olha, Renan, você falou que você é machista. Você é machista, você não se importa com mulher, você tem uma falsa acusação de estupro e você fez uma piada com estupro envolvendo uma amiga sua. E o assunto que reverberou de todo esse mega bloco de feminismo foi: a epidemia de mães solteiras é um problema. Imagina esse cara num debate. Abandono parental é uma merda. Imagina esse cara num debate. É muito bom. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom, velho. É muito bom. Então, a gente teve isso daí. É um assunto que reverberou entre Norme despolitizado. Norme despolitizado peronomute, né? Gente que ainda... o cara que tá vendo um clipe de uma sabatina de um candidato em agosto, ele tá minimamente politizado, ele pelo menos dá umas escroladas no Instagram e de vez em quando aparece alguma coisa envolvendo política. Mas um outro assunto que reverberou também desse debate é: ordem ilegal não se cumpre. Que o Renan tem uma frase boa pra caralho que: se o STF despacha uma ordem ilegal, ele não vai cumprir. Isso semana passada. Natuzaneri, absurdamente escandalizada, falou: oh, meu Deus, ai, que absurdo, ordem legal se cumpre sim. Uma semana depois, Moraes determina busca e apreensão contra a fonte de jornalista no Maranhão.
E aí, Natuza? Ordem legal se cumpre ou não? E aí? Uma semana depois. Exatamente uma semana depois. Então o que acontece? O Renan entrou no covil das cobras. Ele entrou no covil das víboras e sobreviveu pra contar a história. A campanha dele não acabou. Muito pelo contrário. Ele tá com 10%. Ninguém considerava isso. Aí o que acontece? Esse eunuco, voltando ao eunuco, né? O eunuco foi o primeiro a arregar. Afinal de contas, a gente tá falando de Sérgio Moro, um arregão. Cara, eu não estou falando do juiz Sérgio Moro. Apesar dos problemas da Lava Jato, eu gosto da Lava Jato. Eu sou paranaense, irmão. O que você espera? Hein? O que você espera de mim? Você acha que eu vou bater? Você acha que eu vou denunciar toda a Lava Jato? Não, eu não vou denunciar. Eu não vou atacar a Lava Jato. Eu tenho problemas com a Lava Jato. Ela tem problemas. A Lava Jato colapsou diante de suas próprias... A Lava Jato colapsou perante suas próprias ambições. Isso que foi a Operação Lava Jato, infelizmente. Mas eu não estou falando de Sérgio Moro, juiz. Eu estou falando de Sérgio Moro político. E o Sérgio Moro político é um bosta. Aí, ele foi o primeiro a arregar. Ah, se fizer campanha, eu vou perder. Se você continuar... Ele fala... Bom, o que acontece? Esse vídeo aqui em específico é tipo Romário jogador e Romário senador. Perfeito. Inclusive esse merda senador, né? Esse vídeo aqui, ele é um dos vídeos mais nojentos que eu já vi, que eu vi esse ano. É um dos vídeos mais nojentos que eu vi esse ano. Porque a maior parte das pessoas não vai pensar muito sobre o que ele disse nesse vídeo aqui, mas, cara, quando... É óbvio. Vamos ver. Esse daqui é um vídeo que ele soltou 40 minutos antes do início do debate da Band. Que ele havia confirmado sua presença. Vem cá, você já não está cansado do jogo sujo em época de eleição? Cara, você confirmou a sua presença no debate da Band. Você confirma a sua presença em um debate da Band. E 48 horas antes desse debate, você grava um vídeo que foi roteirizado. É um vídeo roteirizado. É um vídeo que você gravou em estúdio. Um vídeo editado. E você programa para soltar esse vídeo 40 minutos antes do debate. Sérgio Moro, é você que você tá falando de jogo sujo em época de eleição? Sério que você está falando... Você faz jogo sujo e reclama de jogo sujo? É sério? Tipo... Eu sei, isso daqui é completamente psicodélico, isso daqui é bizarro. Sabe? O que você tá falando, seu verme? Toma no seu... Parece que a eleição vira uma rinha de galo. Só de brigas e ataques. Ninguém apresenta proposta de verdade. Ah. Ninguém quer discutir com franqueza o futuro do Paraná e dos paranaenses. É um jogo combinado. E como eles estão desesperados, combinam entre si atacar quem lidera a eleição para o governo do Paraná. Quem tem história e credibilidade e não depende nem de pai... E não depende nem de pai. Isso daqui passou batido pra mim, mas o Pedro levantou isso daqui. Não depende... Brother, o seu candidato a presidente, ele só existe por causa do papai. Porque, tipo, é o Nicolas enviando um videozinho pra convenção do PL, falando: mau tempo, mau tempo São Paulo não deixou eu ir, gravando, se gravando com o céu azulíssimo em BH. Nossa, não podia estar um clima mais bonito, tinha uma nuvem no céu. Aí o vídeo que o Bolsonaro foi preso, mas não cometeu nenhum crime, nenhuma rachadinha, hein? É a mesma coisa. Sabe, esse escravo do caralho aqui fala, olha, eu não sou candidato porque eu não dependo do pai. Tipo, literalmente o Flávio depende do pai. Se não fosse o Jair, o Flávio sequer era candidato. É brutal, mano, é brutal, vai me atacando. Nem de padrinho. Eu não vou ao debate, porque me recuso a entrar nesse jogo combinado. Oh! Não tenho medo de debate. Segue a arregar. Em um debate. Medo de nada. Já enfrentei a corrupção e o crime organizado. Mas o que enfrentamos agora é o acordo entre o PT e o PSD. Como a gente viu nesses últimos 4 anos. Um jogo combinado contra aqueles que defendem a liberdade, a redução de impostos, o combate ao crime e à corrupção. Eu vou deixar, pela primeira vez, o PT e o PSD... O cara peidou pro Requião... O cara peidou pro Requião Filho e pro Cone do Ratinho. É isso. Então, como esses caras não consideraram a possibilidade de Antônio Ferreira realmente fazer alguma coisa, e como eu disse agora há pouco, era o óbvio, era a lógica. Faz sentido você desconsiderar
um partido recém-fundado que lançou a candidato a presidente da república, um cara que ninguém conhecia. Faz sentido você olhar pra essa galera e falar, mano, velho, só ignora, sabe? O terceiro colocado vai ser Zema ou Caiado, mas, sabe? Grande merda. Sabe? Ninguém olha pra aquilo e fala, não, pô, não, realmente, essa campanha aqui vai pra frente, vai ser um sucesso, nossa, vai me incomodar. Não, ninguém considerava. Porém, entretanto, todavia, é o que aconteceu. E isso daqui, esses 10% do Renan, aqui a nível nacional, sim, eles estão respingando a nível estadual. Daqui a pouco França vai tá pontuando seus 7, 8 pontos percentuais na disputa aqui do Paraná. E uma coisa muito engraçada vai acontecer. Porque aqui no Paraná, qualquer candidato que consiga cavar sua vaguinha pro segundo turno, muito provavelmente vai disputar com o Moro aqui. Agora, eu vou contar existe um fenômeno muito divertido quando se trata de governador. Ela é muito ligada à disputa federal. Você só vai prestar atenção na disputa a governo se muito nas últimas 2 semanas de eleição. Mas via de regra, você vai decidir quem que você vai votar na última semana. É isso. Você vai decidir quem você vai votar pra governador na última semana, brother. Não existe engajamento nenhum. Não existe engajamento nenhum em pesquisa de governador. Eu só estou falando do estado do Paraná aqui porque, mano, eu tô próximo, né? Tô próximo. É essa a realidade. Então o que vai acontecer? Se o Renan, ali pela última semana de setembro, que é a última semana de eleição, de fato, mas ali pela segunda metade do mês de setembro, começar a ameaçar o Flávio. Sei lá, o Renan tá com 18, 19% e o Flávio deu uma derretida fudida. Ele tá com 27%. E as pesquisas começarem a dar Renan Santos vencendo o Lula e o Flávio não. E o Renan tá estando muito perto. A última semana é a semana da virada. Aí você vai ver o cruzamento ali, o Renan passando o Flávio na última semana de eleição. Meio que o chororô vai ser grande. E se isso acontece... Peraí, esse cara... aqui, fala melhor, esse cara aqui que fala bem pra caralho e tem propostas, e além disso, ele ganha do Lula no segundo turno, eu vou votar nele. Pera aí, esse cara ganha do Lula, fala bem pra caralho, não tem corrupção e tem proposta? Ah, mano, perfeito, é o pacote perfeito. Que é isso? Porque o Flávio nessa turma... O Flávio, desde o ano passado, a campanha de Flávio Bolsonaro se sustenta em uma única coisa: tirar o PT do poder. O Renan, que hoje ele já fala bem, tem proposta e não tem corrupção, não tem um monte de capivara no armário, ele só precisa de uma coisa pra cair no gosto do povão direitista: a viabilidade pra tirar o Lula do poder. Quando o Renan conquistar isso daqui, e ele vai conquistar isso daqui com seus 18 pontos percentuais, aí ele passa do Flávio e é só nadar de braçada, brother. Porque o Flávio está fazendo absolutamente tudo que está ao seu alcance pra perder essa eleição. Tudo que o Flávio faz é pra destruir a sua própria campanha. Inclusive a última... Mano, isso aqui parece uma piada. Pergunta pro Grok aqui qual foi a última pesquisa pra governador do Paraná. Que a última que eu joguei nas notícias aqui, a última pesquisa aparentemente tem 2 semanas. Não é possível que a gente tá 2 semanas sem desenvolvimento, sem pesquisas eleitorais aqui no estado do Paraná. Tipo, isso é bizarro, mas tudo bem. Porque, bom, Paraná. O Flávio, o meu amigo Flávio Bolsonaro, ele fez o seguinte. Primeiro, ontem, esse escravo, ele foi lá se reunir com o Valdomiro Santiago e o Eduardo Cunha. Para que seja usada para sua vontade. Eu lhe peço, senhor, visite meu pai Jair agora. Se eu não posso visitar hoje, é porque o Senhor Jesus tem algo muito maior, muito especial para esse momento. Talvez está... Cadê o Dudu Cunha aqui? Aliás, que papelão, hein, Dudu Cunha? Misturar com esse bando de vagabundo, né, velho? Porra. Caralho, o príncipe... Cara, eu tô decepcionado com o príncipe suíço. Pô, o que ele tá fazendo cercado de vagabundo, cara? Assustador. Anyway, mas não é só isso. O Flávio... Cara, o Flávio, a logo de campanha do Flávio é um V, conceito. Conceito parte da forma da letra V, presente no nome de Flávio, transformando-a em um símbolo de vitória. É sério. Não, é sério. Cara, mano, é de propósito, cara. Isso aqui é só inacreditável. Isso aqui é de propósito. A logo do Flávio é um V. O PL divulgou a logo de campanha do Flávio. E é essa daqui, Flávio. Bolso destacando V de Vorcaro. Sabe, o grande escândalo envolvendo este filho da p...
Vorcaro, Daniel Vorcaro, a relação dele com o Daniel Vorcaro. Tipo, é uma piada, isso daqui é uma piada, cuspindo na tua cara. Claramente ele deve ter dado uma gargalhada dando tiro pro teto na hora que viu essa merda. Aqui, ó. Ó, puxei eu não faço ideia se essa pesquisa aqui é que tá caveira. Essa pesquisa aqui saiu dia 9 de agosto. Aqui, ó, estimulada. Sérgio Moro com 35,3%. Rapaziada, é o seguinte. O França com 0,7 aqui. Rapaziada, o Sérgio Moro tinha mais de 50% das intenções de voto no começo do ano. Ano passado ele ganhava muito fácil no primeiro turno. O cara caiu pra 35%. Sérgio Moro no estado do Paraná. Sérgio... Vocês estão entendendo que... cara, é até difícil explicar isso pra quem não mora no estado do Paraná, mas era por quase uma década. Por quase uma década. Sérgio Moro era Deus, Deltan era Cristo neste estado. É isso. Por quase uma década, essa era a dinâmica no estado do Paraná. Moro Deus, Deltan Cristo. Porque acha que ele vai ganhar no primeiro turno? Porque ele iria ganhar no primeiro turno. Era isso que ia acontecer. Então, isso é Sérgio Moro era Sérgio Moro no estado do Paraná. Agora, quem é Sandro Alex? Ninguém sabe quem é Sandro Alex. Ele é o cone do Ratinho. E o Requião Filho, que não vai passar de 25% nas intenções de voto. Porque a gente tá falando de Paraná, afinal de contas, né? O esquerdista, Requião Filho, não vai conseguir ir pro segundo turno. Esquece. Por que eu falo pra vocês que sim, França com seu 0,7 aqui tem chances de beliscar uma vaguinha no segundo turno? É muito fácil. É muito fácil. Basta que Sandro Alex derreta, porque ninguém sabe quem ele é. Acho que você precisa entender o que ninguém sabe que esse cara é. Esses 27% aqui é recall do Ratinho. Ninguém sabe quem essa porra é. Ninguém sabe que merda é um Sandro Alex. Esse é o ponto. Realmente, ninguém sabe que esse cara é. E ele é vice-governador. A questão aqui, como disputa pra governo no país, ela está intimamente ligada Não tenho medo à disputa federal. Se o Renan começar a tatear a vaguinha dele no segundo turno, o França cresce junto. Eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, mas o Witzel saiu de inexistente para o segundo turno no Rio de Janeiro em uma semana, com apoio do Bolsonaro, em 22. Não, 22 não, 2018. Nossa, mano. 18, desculpa, 18. Witzel foi isso. Witzel grudou no Bolsonaro em 2018, ó. Estilingou, em uma semana. O Zema estilingou, pá. Do mais absoluto nada, ele foi pro segundo turno. Se o Renan conseguir cavar a vaguinha dele no segundo, ele vai vencer no Paraná. É isso. Se o Renan... Pro Renan ir pro segundo turno nas eleições, ele precisa vencer no Paraná. Se o Renan Santos está em primeiro lugar no estado do Paraná, ele consegue fazer esses votos irem pro França. E por consequência, também jogar esses votos pra Karen, que é a nossa candidata ao Senado. Então, cara, tem muita coisa, tem muita água pra correr ainda. E disputa estadual é uma loucura, sabe? No último debate, o Zema sai de 10 pro segundo turno. Nossa senhora, bro. Tá entendendo? Terceiro. Esses 27 pro Sandro Alex é bullshit. Eu sei porque eu moro aqui. Bullshitagem. Mano, a questão é... Ninguém estava calculando isso. Tudo que eu estou falando aqui, todo esse arco que eu tô querendo apresentar pra vocês aqui é que a missão é a surpresa da eleição. A missão vai decidir a eleição em todos os estados que tiver representante. De um jeito ou de outro. Indo pro segundo turno ou não. Vai decidir. E pra nível federal, esquece. Já tá escrito em pedra. O Renan vai decidir as eleições esse ano. Sabe? Então não tem muito o que fazer. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava esse desenvolvimento. Agora o merda do Moro, brother. O merda do Moro se juntando com um monte de vagabundo e corrupto. Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato. O homem que prendeu o Lula. Se juntando com o Valdemar. Se juntando com assessor corrupto. Se cercando de vagabundo do PL, sabe? Passando pano pro Flávio. Sérgio Moro. O Sérgio Moro está perdendo toda a sua aura de combate à corrupção, assim, ó. Se fudeu. E ele merece tudo isso. Não tenho medo de debate. Não tenho medo de nada. Eu não vou ao debate, que me recuso a entrar nesse jogo combinado. Que vergonha eu sinto. Que vergonha eu sinto de ter defendido, de falar que em 2017, mano, Sérgio Moro tinha que ser presidente. Que vergonha. Que vergonha, brother. Nossa, que vergonha. Puta, mano. Eu realmente tenho muita vergonha. Eu tenho muita vergonha de um dia ter defendido Sérgio Moro, presidente do Brasil.
Sérgio Moro, ministro do Supremo. Nossa. Esse merda se vendeu por 11 milhões de reais, brother. Esse merda vendeu por 11 milhões de reais. Os caras que mandam no governo é o Valdemar da Costa Neto. É o cara que foi condenado por suborno no mensalão. Em relação ao Valdemar, presidente do PL, os erros que ele cometeu no passado, ele já pagou. O Supremo Tribunal Federal... Valdemar da Costa Neto. É o cara que foi condenado por suborno no... 4 anos. 4 anos! Outubro de 22, janeiro de 22, tava lá. Valdemar, vagabundo, corrupto, condenado. Condenado por suborno no mensalão. Em relação ao Valdemar, presidente do PL, os erros que ele cometeu no passado, ele já pagou. O Supremo Tribunal Federal bloqueou 119 milhões de reais do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Lugar de vagabundo. Cara, a minha decepção é... Cara, eu realmente tenho uma... Puta, mano, Sérgio Moro, vai se... Filho da puta. Segue aqui o perfil e compartilha esse vídeo. Sérgio Moro, filho da puta. Sérgio Moro, filho da puta. Sérgio Moro é um pau no cu, um covarde do cara. Então, meus queridos, a onda... Sabe, a onda começou a se formar. A onda, esses 10% começaram a se formar. E um monte, cara... cara, vamos lá. Como eu tô aqui desde o início, e quem tá aqui mais de um ano vai perceber... Vocês viam matérias falando de Antônio Ferreira todos os dias sendo vinculadas na mídia? Não, né? Ele não existia. Esse é o ponto, cara. Ele não existia. Ele não existia. Quem é Renan? Foda-se. Só não existe. Hoje é o dia inteiro. O dia inteiro alguma coisa aparecendo ali envolvendo o Renan. Qualquer merda. Cara, qualquer merda que o Renan fale, vai ter matéria. É isso. Aí o que acontece? Hoje já tá nessa daqui, ó. Renan Santos... Porque parte da Faria Lima embarcou na campanha do candidato estreante em eleições. Agora começou... Aliás, essa piroca atrás aqui é... Talvez... Tape os ouvidos. Peço desculpas por proferir esse termo. Talvez trade Renan tenha começado. Mesmo, pra valer. Então vai. Em meados de junho. Foi questionado em uma live se o candidato... aqui, Eduardo Bolsonaro aqui. Foi questionado em uma live se o candidato à presidência pela missão Renan Santos iria dar trabalho nas eleições. Qualquer pessoa que morder uma parte do eleitorado do Flávio que tiver potencial vai ser turbinado por setores interessados em depois compor o governo e indicar nomes para o governo, disse Dudu. Então é natural. O Renan Santos está sendo papel higiênico de gente da Faria Lima e de outros setores da sociedade, mas não chega a assustar. Completou o filho 03. Ao menosprezar o impacto nas eleições, Eduardo revelou, no entanto, um movimento que avança sem alarde nos corredores de bancos, gestores de recursos e corretores de valores. Inclusive, forte abraço a todo mundo da Farinha Lima aí. Bom, anyway, que é? Aí, não só isso. Como o jogo agora ele precisa ser reajustado porque Renan Santos existe, né? O Renan existe, a gente já tem as seguintes movimentações. Zema diz que Renan Santos não teve experiência e sai dando tiro com o metralhador, velho. Aqui, porque ele ficou putinho, porque o Renan dá uma tirada com a cara de merda dele, porque ele é um bosta, ele é um nuco covarde. Pera aí, cadê o vídeo? Eu sei que tinha um vídeo. Mas foda-se. O que tá rolando agora é um reajuste de rota que provavelmente é o seguinte. O Flávio, o meu amigo Flávio, ele precisa de alguém, ele precisa de algum cone pra atacar o Renan, porque, bom, se ele ataca o Renan, ele dá mais holofotes pro Renan, porque hoje o maior adversário do Renan é justamente o desconhecimento. É isso. Porque a taxa de conversão de votos do Renan é altíssima. A taxa de conversão de votos do Renan tá muito alta. Por isso que ele tá crescendo, sabe? Tanto que você vê as pesquisas, né? Todas as pesquisas em que o Renan está enfrentando o Lula no segundo turno, o número de nulos, não sei, é muito alto. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o Renan. E uma coisa que vem acontecendo é... O Renan vem caindo nas pesquisas... na rejeição.
Ele vem perdendo rejeição ao passo que as pessoas conhecem ele. É maravilhoso, é muito divertido acompanhar isso acontecendo. Então é óbvio, a disputa de narrativa no Twitter o pau tá atorando, porque a BTG Pactual tem um termo, tem uma pesquisa chamada rejeição líquida, que inclui a porra toda. Se você não conhece o candidato, você o rejeita, mais ou menos. Então o Renan tá em primeiro na rejeição líquida, com 54% e caindo, né? Perdeu um ponto da última pesquisa. Mas a rejeição real, ele é o com menos rejeição. Anyway, aqui, o Romeu Zema deve subir o tom contra Renan Santos nos próximos dias. A estratégia do Novo é manter a candidatura de oposição a Lula, mas sem direcionar ataques diretos a Flávio. Cara, eu juro por Deus, eu estou muito curioso pra ver os ataques do Zema, uai. O Zema vai atacar o Renan. Eu quero muito ver que tipo de ataque. Nossa, ele vai pegar pesado, sabe? O Zema vai dar uma cicladinha ali, vai colocar a testo pra conseguir ter algum tipo de energia. Se é Skypira do caralho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô curioso pra ver que tipo de ataque ele vai fazer ao Renan. Porque eu mais quero é que o Zema ataque muito o Renan, porque esse já voltou a... Cara, o Zema... eu não me sinto confortável em cravar algumas coisas aqui, mas eu acho que essa eu posso falar. Posso falar com alguma confiança. Não me surpreenderia, durante a abertura das urnas, pós-primeiro turno, o Zema com menos votos que Felipe Dávila na eleição de 22. Não me surpreenderia mesmo. Não me surpreenderia mesmo. E ó, a melhor parte disso. Romeu Zema gastou... O Partido Novo, ele tinha um orçamento para essas eleições que ele acumulou desde 2016, que totalizava mais ou menos 100 milhões de reais para fazer o máximo de deputado possível para conseguir passar da cláusula de barreira que eles não conseguiram passar na eleição passada. Sabe o que o Zema fez? Ele gastou 65 milhões desse orçamento. Ele queimou 60 milha na pré-campanha. Sabe qual foi o melhor vídeo que o Zema soltou? Um vídeo em que ele imita o Daniel Miorim. O melhor vídeo que esse eunuco fez é um vídeo que ele imita o Daniel Miorim. Essa é uma mensagem para todos os intocáveis de Brasília. Meu nome é Zema e eu vou ser o novo presidente do Brasil. Em Minas, eu acabei com o PT e fiz isso antes do café da manhã. Não falta dinheiro, sobra ladrão. E o Lula vai ficar desempregado em janeiro. Essa é uma mensagem para todos os aviso para os podcasts brasileiros que se tornaram mainstream. Meu nome é Daniel Miorim. Eu sou um intelectual. E eu estou cansado de vocês. E por isso, eu irei apresentar o melhor e mais preparado podcast do Brasil. Só aviso para os podcasts brasileiros que se tornaram É isso aqui que o Zema... Os 65 milhões de Romeu Zema vieram pra cá. Fechou? Eu me divirto, irmão. Eu me divirto. Então, os próximos 55 dias serão muito cansativos. Muito cansativos mesmo. Mas, velho, é isso, rapaziada. Copa do Mundo de esquizo é eleição, fechou? Copa do Mundo de esquizo é eleição. E, sinceramente... eu tô me divertindo. Puta que pariu. Cara, nossa, essa Copa eu vou conseguir me divertir mais com a eleição do que foi com a Copa do Mundo. Porque dessa vez eu tenho algum nível de input, certo? Vou soltar os donates aqui. Iosif, valeu, técnico-tenente. Pardo, na minha casa começou por mim a votar no Renan, pois acompanho desde 2018. Em seguida meus 2 irmãos. Não demorou muito e pais que gostavam do Jair já renanizaram. Em seguida, descubro que meu pai já influenciou os irmãos dele, possivelmente esposa e filhos, mais ou menos 30 votos adquiridos. Galera, cara, meu pai... falem com seus parentes. O meu pai, ele começou a acompanhar o que o Renan tava fazendo ali por 24. Então, meu pai vê análises renais desde 24, sabe? Meu pai era bolsonarista, mas não era bolsonarista mongol, nunca foi, certo? Teve uma vez que meu pai pilhou, tipo, de ir numa motocicleta, eu falei, pô, pai, não vai não, é zoado. Daí ele falou,
não vou então. E não foi, sabe, mó de boa. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, sabe qual foi a reação do meu pai? Tomara que esse bando de vagabundo morra de fome. Essa foi a reação do meu pai. Foda-se, tá ligado? O brasileiro que se foda. É isso. Então meu pai, ele gostava do Bolsonaro. Inclusive fui eu que apresentei o Cara, engraçado, né? Eu apresentei o Bolsonaro. Eu convenci meu pai a votar no Aécio. Eu apresentei o Bolsonaro. E ele votou no Bolsonaro em 2018 e 2022. Em 24 eu apresento o Renan pro meu pai. E ele começa a acompanhar. E hoje, cara, meu pai renanizou minha família. E os amigos dele. Acabou, sabe? E vambora, sabe? Então, isso é confiança, né? Então, meu pai só, simplesmente, ele conversa com meus parentes já começam a falar de política comigo nesses termos, sabe? Então, meu pai é foda, cara, meu pai é foda. E nunca foi impositiva, tipo, eu sempre apresentei, sabe? Viper mandou R$10. Valeu, Viper. Agora que o Zema vai começar a meter o louco na campanha e vai começar a atacar o Renan em força, seria a hora perfeita, principalmente da bolha, começar uma guerra cultural que pode virar uma bola de neve que lá em outubro vai f*** o Flávio. O Zema tá dando atenção pro Renan, pode ser uma oportunidade perfeita para ir contra o desconhecimento, fora, claro, dos debates. O problema é que quem tá na frente é o Renan. O Renan tá com... O Renan é 10%... ele está 10%... Ele é 10%... Ele é 10 vezes maior que o Romeu Zema, cara. Sabe? Ele é 10 vezes maior do que o Romeu Zema. Então, tipo, mano... Puta, cara... Ah, legal, o Zema vai atacar a gente. Cara, o máximo que a gente pode fazer é incorporar meia dúzia de liberal viado do Partido Novo, que ainda tá lá, ai, Zema, ai, eu voto no Zema, ai, liberalismo, você curte, liberal conservador, tem que privatizar tudo. O máximo que a gente vai conseguir é pegar esse 1% de viadinho e botar na chapa. Não tem muito mais o que fazer. Então, o ponto é, eleição se dá nos seguintes termos e... Sempre aparece um jeca. Oh, meu Deus. É muito bom quando aparece a freira no puteiro. Ai, o Renan tá com o Flávio. No lugar de quem que o Renan vai pro segundo turno? O Vitinho? Ou seu estado? Caso você não tenha percebido a eleição desse ano, mas a esquerda já cavou, já tá com a sua vaga já. A esquerda já tem a sua vaga, seu estado. A esquerda já tem a sua vaga. É o Lula. O Lula matou toda a disputa dentro da esquerda e vai sozinho pra eleição. Seu bosta. Não tem Ciro Gomes pra disputar voto com o Lula. Não tem um candidato do PSB, porque o PSB é vice. Não tem esquerda pra disputar voto com o Lula. Então ele vai sozinho pra eleição. A disputa, a disputa pela cadeira da direita se dá entre 4 candidatos. Verdade seja dita? Entre 2. É o Flávio nessa situação. Ele que precisa manter a liderança dentro do campo e a vaga dele pro segundo turno. Ele se fudeu. Ele não tem pra onde crescer. E o Renan só tem pra onde crescer. Então sim, cara. O candidato que tá atrás vai bater no candidato que tá na frente. Então o Zema vai atacar o Renan, porque ele quer tentar. O Zema não quer tentar porra nenhuma. Vamos fingir que o Zema tá fazendo uma campanha séria e ele realmente acha que pode ganhar. Ele pode ir pro segundo turno. Então o Zema vai atacar o Renan pra tentar voltar ou recuperar ou garantir o terceiro lugar, pra daí talvez iniciar um ataque contra o Flávio. Mas não vai. Não vai porra nenhuma, sabe? É isso. O Caiado e o Zema só são porra nenhuma, acabaram. Como candidatos, eles não existem mais, sabe? Eles não existem mais e é isso, cara. O que vai acontecer é, esses votos, quem vota no Zema ou vota no Caiado, vai votar no Renan. Se o cara tá embarcado numa opção que não seja Lula e Bolsonaro, porém a direita, mano, ele não tem muitos motivos pra se manter agarrado num merda, em 2 campanhas mortas, na campanha morta do Zema, na campanha morta do Caiado. Então virtualmente já pode pegar esses 2% e jogar pro Renan. Renan já tá com 13 já. É isso, sabe? Meio que foda-se, cara. Meio que foda-se. Vida que segue. Os dois não sobreviveram à sadia Natuza. Almeida mandou R$10. Valeu, meu querido. Fala, Pardo. Hoje vou fazer meu primeiro donate. Poderia falar para o Pedro alterar a lei que ele está abolando sobre os debates, para que a participação seja obrigatória e, caso o candidato não possa ir, seu vice precise comparecer em seu lugar, simulando uma situação real. Também poderia dar sua opinião sincera sobre a minha primeira edição?
Escolhi essa fala do presida. Segue o link. Muito obrigado, meu querido. Seja muito bem-vindo, inclusive. Seja muito bem-vindo. Porém, entretanto, todavia, eu sei que é o primeiro donate, mas... No tienes HTTPS. Mas, cara, eu vou... essa ideia de mandar o vice pro debate, eu não gosto. Eu sugestionei, eu acho que... Ou eu sugestionei, ou alguém sugestionou. Porque é o seguinte, o Pedro tá com a ideia de fazer um projeto de lei, assim que ele for eleito, em que o candidato é obrigado a ir ao debate. Caso ele não vá, por qualquer motivo que seja, ele vai perder tempo de TV e vai tomar uma multa direta no seu fundo partidário. Eu que sugeri. Aí eu falei, manda o vice. Não, f*** o vice. Não, f*** o vice. O vice não tem que participar do debate no lugar. Foda-se. Do vice. Foda-se o vice. Multa no fundo. E essa multa deverá ser paga imediatamente, e ela será redistribuída para os demais candidatos de forma proporcional em quem está acima dele ou logo atrás vai receber a maior parte da grana. Então, se, por exemplo, o Lula não vai no debate da Globo, da Band, que vai acontecer. O Lula não vai, provavelmente. Nem o Flávio. O Lula não foi no debate. Cara, toma uma multa aí de 30 milhões. Toma uma multa aí de 30 milhões proporcional ao seu fundo partidário. Então, a cada debate que o cara falta, ele vai tomar, sei lá, 5% do fundo partidário dele. E vai perder tempo de TV. Pode cortar... Corta, sei lá... Se eu não me engano, a propaganda eleitoral... Elas são 10 minutos, né? São propaganda eleitoral. Isso. As emissoras devem reservar 70 minutos diários. Isso. Propaganda eleitoral são 70 minutos por dia. Então, mano, tem que tomar proporcionalmente as suas intenções de voto. Vambora. Arranca essa p aí desse dinheiro. Então, o Lula não quis ir pro debate, perdeu dinheiro. Vai perder dinheiro até o próximo debate, porque esses debates são homologados. Cara, anyway. Aí tá a complexidade da lei que tem que ser refinado. Então, até o próximo grande debate, como que se define isso? Não faço a menor ideia, mas depois isso daí é o papo de ideia. Aí tem que definir quais debates são válidos ou não, certo? E vambora. Daí, cara, todas essas métricas, elas existem, a gente pode aplicar, a gente pode inserir. Então, mas via de regra, eu acho que deveria ser, sei lá, o debate da Band, o debate da Record, o debate da Globo, esses grandes debates, o debate da Folha, se é que não é transmitido em emissora, mas ele existe, via de regra, a Folha. A Folha também, eu acho que é o Estadão que faz parceria com a TV Cultura pra fazer os debates. Anyway, a gente pode fazer coisas ali acontecendo. Então, sei lá, o Lula vai perder grana, a campanha do Lula perde grana e tempo de TV. O Flávio também quis faltar, arregou. Vai perder grana e tempo de TV. Pra onde esse dinheiro vai? Para o terceiro lugar, para o quarto, de forma proporcional. Então, isso é pra beneficiar o adversário. A gente pode homologar os debates. Daí faz uma janela de debates ali e pronto, sabe? Então, basicamente essa grana vai cair. Então, sei lá, o Lula faltou no debate, o Flávio perdeu um debate, faltou um debate. Antônio Ferreira, tá aqui, ó. Toma 20 mil pra fazer a tua campanha. Foda-se. Pronto, aí todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer. E aí? Todo mundo vai querer? É isso. Então a gente começa a fazer um negócio desse. Mas óbvio, tem que refinar um bagulho desse. Eu não sentei. Eu acho que nem o Pedro ainda sentou pra escrever essa proposta, essa ideia, colocar no papel, formalizar, ver quais são as métricas, o que seria considerado um debate válido, porque nada disso pode ser vago. Absolutamente nada disso pode ser vago. Nada pode ser vago, então tudo tem que estar no papel explícito, sabe? O que é um debate válido, o que é homologar um debate, papapá, sabe? E fazemos coisas. Mas, Ionê, tem que ser tudo Cara, um bagulho desse não pode ter brecha pra interpretação. BVCKVS mandou R$15. Boa Valeu, meu noite, nobre. Pardo e Bolha. Boa Tu noite. acha que os caras, daquela primeira pesquisa, acidentalmente lançaram o futuro presida? KK. Não foi. Os caras estavam... Eu acho que foi da Real Time. Eles estavam... Cara, esses caras que trabalham com pesquisa, eles sempre vão testar nomes. Eles sempre testam nomes. O Aécio foi testado. Alguém aqui, em sã consciência, acreditou por um segundo sequer que Aécio Neves seria candidato à presidência da República? Ninguém. Mas as pesquisas colocaram ele. A Atlas colocou Aécio Neves ali no meio pra testar. Sabe? Então, todo mundo que tá sendo ventilado, eles testam. E o nome que se destacava dentro da missão em setembro, que nego aventava que ele podia ser candidato, era o Renan. Certo? E eu acredito, eu não sei se foi isso. Eu acredito que os caras devem ter entrado em contato com a missão, perguntado, cara, quem
quem é o seu possível candidato a presidente. E pode ser que eles tenham falado do Renan, sabe? Porque esses caras ligam pras pessoas, certo? Então, tipo, não existe essa separação tão grande. Tarado Nath Porma mandou R$10. Valeu, tarado. Queridon, sobre a ausência do Flávio Invocado dos debates. Precisamos tocar narrativa de que alguém sem coragem para enfrentar oponentes internos não tem condições nenhumas de peitar Trump e Macron. Não é nem narrativa, isso é uma realidade. Se o viado do Flávio não tem coragem de enfrentar o irrelevante Renan Santos com 10% nas intenções de voto, como que esse cara vai peitar o Xi Jinping numa negociação? Ele vai ser estuprado na mesa. É isso que vai acontecer, sabe? É isso. Sabe? E o Barba? Vamos tirar o PT, então enfrenta o PT. Vai lá, bate de frente com o PT. E Rita mandou R$10. Valeu, Rita. Vai ser lindo. Num eventual segundo turno sem Renan, ele recebendo ligação dos dois lados, quer um ministro, senhor Renan? Qual nome o senhor quer de STF, senhor Renan? O senhor quer o primeiro ou o segundo PGR, senhor Renan? Quer saber? Fica com os dois, mas o senhor quer a presidência da Câmara? Podemos conversar TBM, e as presidências de estatais? Posso te dar a do Banco do Brasil, Petrobras e a Casa da Moeda de brinde. Cara, o Flávio vai vender até a alma Saturno mandou pra que você R$10. apoie. Valeu, Lipe. Perdão FML, cheguei tarde da live, porque fui no culto com minha família. Eu sou o tio mais orgulhoso no universo. Meu sobrinho de 3 anos já arrumou uma namoradinha da igreja kkkk. Isso é fofo. Me inscrevi no concurso público. Renan Boa. já com 10%. E finalmente peguei nojo de porno. Futuro é mais que glorioso, porra. VCS viram o Nan não vai na BP? Caralho. Eu genuinamente esperava. Finalmente vou voltar a assistir BP. Meu querido, meus parabéns. Meus parabéns, meus parabéns. A vida é boa, cara. E sim, Antônio Ferreira vai ser sabatinado no Brasil Paralelo nessa sexta-feira. Sabe o que vai ser mais engraçado? Sabe o que vai ser? Eu já tô sabendo já. Sabe o que vai ser um show de resenha? Se Flávio Bolsonaro não for. Como assim, meu amigo Flávio? O Renan foi lá ser sabatinado pelos seus amigos, foi macho de enfrentar os seus amigos, Flávio. Você não quis ir? Ah, que curioso, que estranho. Pô, eu quero ver isso acontecer. Tá com medinho? Matos. Caralho, o Cunha e o Moro compondo a campanha do Flávio. Caralho, isso é intancável. Repito, Eduardo Cunha e Sérgio Moro apoiam juntos o Flávio. Esse fato pra mim foi o acontecimento da semana que pariu. Quem viveu, viveu. Cara, já é notícia velha já, inclusive. E outra, vou mais longe. O Flávio queria lançar o Valdemar. Não lembro se era o Flávio ou o Valdemar, um dos dois. Eles queriam lançar o Dudu Cunha em Minas Gerais, em Minas. Sabe por quê? Porque daí o Nicolas faz os seus 1,5 milhão, 2 milhões de votos e puxa o Eduardo Cunha pra Câmara. Bom, não foi o caso. Não foi o caso. Então, o Dudu Cunha, o Nicolas, não vai trazer esse cara pra cá, não. Ele bateu o pé e o Cunha não foi. Mas. É isso, né? É isso. E outra, não faz sentido, porque o Pavanato vai fazer uns 2 milhões de votos e vai tomar o nicolismo de dentro pra fora. Guarda isso pra outro dia. Já falei isso ontem. Locne mandou R$10. Flávio, viu igual algo ou alguém desprezível, abjeto, sem valor moral ou que possui pouca importância. Não sei, pardo, acho que esse logo lhe coube muito bem. Excelentíssima noite. Excelentíssima noite. Cara, subscreva. A imagem de filho da p tá ali. Mandou R$10. Volutars. O novo perdeu a paciência com o Renan. O que ele vai fazer? Começar a falar em 0.8? Antes ele falava em 0.5, mas agora ele perdeu a paciência. Se cutucar mais um pouco ele começa a falar como uma pessoa normal. Cara, o Novo é o seguinte, a tragédia do Partido Novo, ela será contada ela entrará nos livros de história da política brasileira, porque é o seguinte, o Partido Novo, ele surge com as ideias certas no momento certo. O Partido Novo, ele se forma em 2015, um partido liberal, privatista, mano, ele estava em sintonia com o Zait da direita brasileira. Ele estava em sintonia com o espírito daquele tempo. Só que acabou, né? Acabou.
Se o Partido Novo tivesse surgido em 90, nossa, ele seria provavelmente... Ele seria maior que o PFL. Com as ideias que o Novo tem... Não é que nenhuma dessas ideias... Nenhuma das ideias que o Novo tem são novas. Nenhuma das ideias do Novo são novas. Não são, nem um pouco. Mas o Novo seria maior que o PFL. Se o Novo tivesse surgido em 90, com as mesmas ideias que hoje ele defende, sabe? Ele seria muito maior que o PFL. Mas o Novo chegou, a festa aconteceu e eles perderam. Porque eles nunca lançaram ninguém interessante. Eles nunca tiveram um rosto interessante, um rosto carismático, sabe? O cara mais carismático da bosta do Partido Novo é o Salles ou o Van Hatten. Então, meio que a tragédia do Partido Novo é algo que sabe, deve se tomar notas. Deve se tomar notas. Falta imaginação, sabe? Eles não quiseram se atualizar, sabe? O tempo, as ideias mudaram muito rápido, eles se mantiveram. Privatiza tudo. Brother. Lila Clad enfurecida mandou R$10. Perdão pesar o clima. Apesar de ser pró-prendeu matou demorei a aceitar a pena de morte. Cresci kardecista, mas HJ acordei sabendo que uma senhora MT caridosa, amada e amiga minha e de meu pai, foi morta. PEC ou FDP poder estupro 4R as netas dela, eu convivia centímetros elas, ela tinha abrigado a FDP na casa dela na saidinha da papuda dele. Agre eu quero ele torturado na rua. Instagram.com/real/db4booktitis/. Nossa, bicho. Caralho, velho. Aí não... Caralho, mano. QR-307 de Samambaia Sul, viemos apurar um crime grave que ocorreu na manhã desta segunda-feira. Uma idosa de 70 anos foi assassinada e 3 jovens foram estuprados nessa casa. O autor do crime foi identificado como Leonardo Ferreira de Almeida. Ele é um preso do regime semiaberto e havia sido beneficiado com a saída temporária na última quinta-feira. Bom, segundo relatado pelos familiares e pelos amigos da vítima, a vítima e o autor se conheciam há pelo menos 10 anos. A vítima costumava visitar o filho no complexo penitenciário da... Filho adotivo dela? Filho adotivo ainda por cima? É sempre a saidinha, né? É sempre a saidinha. A Papuda e conheceu Leonardo na cadeia. A família relata que a idosa era uma pessoa de coração bom, que gostava de ajudar as pessoas mais vulneráveis e acreditava na ressocialização. Na última quinta-feira, o Leonardo saiu do Centro de Progressão Penitenciária e veio aqui para a casa da vítima. Ela tinha cedido a residência, uma casa dos fundos, para Leonardo ficar. Ele ficou na quinta, sexta, sábado e domingo e hoje pela manhã ele dopou a vítima e ela acabou falecendo. Ele também dopou as 3 jovens. 2 delas são netas da vítima e a outra é amiga delas. Depois de cometer esses crimes, ele fugiu e sequestrou a amiga das netas. Ele levou essa jovem no transporte por aplicativo, segundo as informações preliminares da polícia, até uma região de mata no Morro da Cruz, em São Sebastião. A vítima ela foi encontrada ensanguentada e ferida e passou pelo IML nesta tarde. As forças de segurança do DF montaram uma força-tarefa de buscas pelo suspeito, que permanece foragido até o final da tarde dessa segunda-feira. A Polícia Civil pede para que qualquer informação que leve ao paradeiro dele seja denunciada. O número é 197. Olá, pessoal. Darciane Diogo, repórter do Correio. Cara, não tem nem o que falar, velho. Minha querida Laila, que sinto muito. Meus pesos. Cara, tipo, não tem o que falar. Tipo, o que vocês querem que fale? Não tem o que falar. Quer que eu fale o quê? Tipo, esquece. Ele dopou a mãe adotiva, fazendo com que ela falecesse, estuprou as netas da mãe adotiva dele, né? Ou seja, suas sobrinhas. Ele dopou e matou a mãe, estuprou as sobrinhas, estuprou a amiga das sobrinhas, levou ela pro meio do mato, a estuprou novamente, a assassinou. E tudo isso aconteceu porque ele recebeu o benefício do regime semiaberto.
Ele tinha 2 homicídios e 2 estupros nas costas. E ele saiu da cadeia ainda. O cara matou 2 pessoas e estuprou outras 2 e ele recebeu regime semiaberto. Eu direto pego o ônibus com a galera da saidinha. Eles são literalmente soltos com todo mundo aqui no Distrito Federal. Mas a saidinha, regime semiaberto, o negócio tem que acabar. Foda-se. É isso. O Erzinho mandou R$10. Bora, Minha mulher, que era de outro estado há 3 anos atrás e nunca regularizou, me disse algo curioso, que muita gente deve pensar. Ela disse que, Dogamoa se Renan ou Flávio tivessem 25% e 26% e o Lula 49%. Ela disse que muita gente ia se desanimar de votar contra o Lula devido à grande diferença grande de votação entre o Lula e seu concorrente no segundo turno. O brasileiro médio pensaria assim? Não. E o Barba nunca vai ter 49%. Ele nunca vai ter 49%. Ele não vai pro segundo turno com 49%. Ele não vai ganhar no primeiro turno também. Porque, tipo, esse é o país que a gente vive. Tipo, não tem tanto defensor de bandido no país. Não existe tanto defensor de bandido no Brasil, então... Não. E a rejeição dele é muito alta. Doutor Oriovisto mandou R$10. Quando começa as lives de você e do BH das eleições na missão? Já era pra ele ter começado já, né? Não começou ainda. Supostamente depois do dia 16. Vamos ver o que vai acontecer. O Nath Fordman mandou R$10. Bora, tarado. E viu o magistrado bebendo vinho direto da garrafa e fumando cigarrote gostoso na audiência que delicia o nosso judiciário, o mais econômico e eficiente do mundo. Alexim Shalom Sixer. Enquanto a justiça tá aí, enquanto eu tô tomando vinhozinho durante a audiência, idosas são assassinadas, adolescentes, jovens adultas são estupradas e mortas. E o cara recebe a sua saída e fique tranquilo. Esse cara aqui, será julgado, ele será preso, julgado, vai tomar uma penazinha de 10 aninhos e depois tá solto de novo pra cometer outros crimes. Esse é o Brasil, irmão. Esse é o Brasil.